nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou me informar e buscar alegria. Essa onda é minha companheira, educadora de Limeira, estou com ela todo dia. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou me informar e buscar alegria. Essa onda é minha companheira, educadora de Limeira, estou com ela todo dia. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou. Dia a dia, sol a sol, estou curtindo o som da educadora. Se é dia de futebol, muita emoção na informação da educadora. A educadora, o bom gosto chegou e parou. É nessa onda que eu vou, educadora. É nessa onda que eu vou, educadora. É nessa onda que eu vou, ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet educadora.am, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Muito mais que rádio. Agora, no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular, mais um campeão de audiência. Educadora Meio-Dia. Educadora. A partir de agora, informação e opinião em todas as plataformas. Educadora Meio-Dia. Oferecimento: Despachante Novo Mundo, Luiz Pântano 578, Novo Mundo, 3442-8027. Meio-dia e 51 minutos. É, sexta-feira chegou, final de semana. Tá um dia bonito, hein? Acho que vai dar pro pessoal curtir, quem for ficar aqui, quem for viajar, quem for ficar de Netflix, quem vai fazer churrasco, enfim. Mas o fato é que, olha só, hoje, né? Ontem e hoje, né? Os bastidores políticos de Limeira bombando, nos corredores da Câmara também, em virtude de um assunto que nós já repercutimos desde ontem nas redes sociais, né? No Facebook da Educadora, o Ivan também comentou sobre a cassação do mandato do vereador Anderson Pereira, do PSDB, pelo TRE de São Paulo. O julgamento aconteceu ontem à tarde e o acórdão em relação a este caso ainda vai ser publicado. E nós estamos aguardando, viu? Aguardando uma manifestação do vereador. Vou até abrir o meu WhatsApp aqui, antes de dar boa tarde para Tayla Ramos, porque ontem o vereador Anderson Pereira mandou uma nota em relação ao assunto. Uma nota bem fria, aliás, de poucas linhas. E hoje de manhã, assim que acordei, viu, Tayla? Boa tarde. Boa tarde, Nani. Tudo bem? Tudo bem. Fiz um contato com o Anderson Pereira para que ele pudesse falar à Rádio Educadora em relação a esse caso, né? Porque é uma situação muito emblemática. Não é simplesmente a cassação do mandato dele, que, frise-se, ainda cabe recurso, mas é que toda a configuração da Câmara Municipal pode ser alterada caso a Justiça Eleitoral determine, além da cassação do mandato do parlamentar, também a recontagem de voto. Gente, é uma conta maluca, a gente vai tentar explicar aqui a respeito do coeficiente eleitoral, porque, enfim, é uma nota de corte que se tem, né, para definir, então, a configuração das cadeiras da Câmara Municipal. E o Anderson saindo, vamos imaginar que ele realmente não consiga reverter esse quadro, uma vez que ele pode recorrer no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral. Mas numa situação de trânsito em julgado do caso, o Anderson
tem que deixar a Câmara, aí assume o lugar dele a Maraísa Matos Silveira, mas o Vaguinho, da Santa Luzia, do PPS, também pode perder a cadeira por conta dessa questão da recontagem de votos. A gente já vai falar sobre isso. Mas falando, Tayla, sobre esse assunto, achei uma nota muito fria do Anderson. A gente reproduziu ontem no Facebook, mas é uma nota de poucas linhas. Eu vou ler aqui. Ele diz o seguinte, olha só. A decisão do TRE desta quinta-feira contrariou aquela havida pela Justiça Eleitoral local, né, aqui de Limeira, em que foi totalmente favorável. Ele está dizendo que, em primeira instância, ele foi absolvido. Só para resumir, né, é uma ação do Ministério Público, né, foi movida contra o Anderson por abuso de poder religioso. Segundo o Ministério Público, o Anderson, que é evangélico, membro da Assembleia de Deus, ele teria usado a igreja, né, Tayla, para conseguir votos, né? Isso que o Ministério Público aponta. Exato, seria um abuso do poder religioso, no caso. Ele teria usado o altar da igreja, também teria usado algumas ministrações, enfim, que ele participou, algumas palestras até, que foram ministradas na igreja para que pedisse votos, então, aos fiéis da Igreja Assembleia de Deus aqui de Limeira, e isso consta, então, como abuso religioso. É claro que a gente sabe que cada igreja tem aí um candidato que apoia, às vezes de maneira explícita, normal, né? Às vezes de maneira velada, mas, de qualquer forma, durante o período eleitoral, a igreja não pode dar espaço para que esses candidatos peçam votos no altar da igreja, e é o que teria acontecido no caso do Anderson. Também achei uma resposta bem pessoal, bem técnica, né, Nani? Então, aí eu vou ler aqui a resposta, mas só para informar o ouvinte, hoje de manhã, ontem ele mandou essa nota, ok? A gente publicou no Facebook, a Gazeta de Limeira também trouxe as informações hoje, na edição de hoje, a matéria da nossa colega Renata Reis. Aí hoje falei com ele pelo WhatsApp, ele respondeu rapidamente, perguntei se ele queria se manifestar para falar no programa, ele disse que ele tinha mandado uma nota. Expliquei, Tayla, que este é um programa de rádio que nós fazemos ao vivo e que nota acaba sendo muito frio, né? A nota geralmente é usada mais para jornal impresso, embora o jornal também, né? Tenho certeza que a Gazeta tentou falar com o Anderson, seria muito melhor conversar com ele, porque é um assunto muito grave, muito importante. Daí ele disse que estava fora do país, que não poderia se manifestar. Inclusive, me mandou a localização. Nem consegui entender, viu, Tayla? Eu acho que é na Espanha, enfim. Isso não vem ao caso. Daí, ele se comprometeu, então, a mandar um áudio pelo WhatsApp, né, uma mensagem de voz, para que a gente pudesse fazer a reprodução aqui no programa. E até agora não mandou. Então, portanto, vai ser só essa nota fria que está aqui, ó. Que está nas redes sociais, que está na Gazeta, que está na minha mãozinha aqui. Se é o que ele quer, né? E hoje com a tecnologia, independente do local aí onde o Anderson esteja, ele poderia enviar um áudio. Existem outros meios de conseguir falar com a imprensa, mesmo estando no exterior. E, aliás, na segunda ele estava na Câmara Municipal, acompanhou. Deve ter viajado recentemente, a gente não tem essa informação, né, Dani? Eu não sabia que ele estava Nani? fora do país, não. Também ontem não ninguém sabia. Comentou sobre isso. Desculpe, conversei até com vários vereadores, porque você imagina ontem os corredores da Câmara, né? Só se falava disso. Tinha vereador comemorando, tinha vereador triste, tinha vereador com aquela complacência, principalmente em relação ao Vaguinho da Santa Luzia, porque realmente ele não tem nada a ver com o Pato e por conta de uma conta maluca da Justiça Eleitoral ele pode perder a cadeira. Mas o Anderson diz que, principalmente por ele ser advogado, ele tem que respeitar a decisão do TRE, mas que ele não concorda com a cassação do mandato dele, que é legítimo. Assim, olha só o que ele diz, abrem aspas, tão logo seja publicado o acórdão dessa decisão do TRE, apresentarei todos os recursos possíveis, não só perante ao TRE, né? Porque ainda cabe um embargo. A gente vai tentar entender esse assunto também com o Marcelo Zovico, ele é advogado, né? Ele atua na área de direito eleitoral e já está na linha, né, Tayla? Exato, vamos conversar então com o Marcelo. Para que ele possa explicar esse trâmite, né? Mas o Anderson diz então que ele vai tentar um recurso ainda dentro do TRE e depois, se não obtiver êxito, ele vai recorrer ao TSE buscando então a reversão da decisão, visando manter-me no exercício do cargo de vereador e continuar a bem representar os cidadãos limeirenses que me confiaram seus votos. Assinado Anderson Pereira. É a opinião dele, é um direito dele não querer se manifestar. Acho que ele deveria se manifestar, acho que ele tem muito a dizer sobre isso, é uma denúncia muito grave.
Enfim, né? Vamos ouvir então o Marcelo Zovico para que ele possa então explicar esse trâmite, que tipo de recurso ainda cabe a esta decisão, né, Tayla? Exato, Marcelo Zovico é advogado, ele atua na área de direito eleitoral e pode explicar melhor então quais são os próximos passos agora em relação a esse caso. Boa tarde, Marcelo. Então agora ainda cabe um recurso por parte do vereador Anderson ao TSE e enquanto isso ele continua atuando como vereador, ainda não perdeu o mandato. Isso é um trâmite demorado? Quais são as alternativas agora então que o vereador tenha para que o mandato não seja definitivamente cassado? Boa tarde. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Nani, aos ouvintes. Olha, a situação do Anderson é realmente muito complicada. Ele agora tem que... Primeiramente, o acórdão do TRE não foi publicado. Então, o TRE é o órgão colegiado, que seria a segunda instância da Justiça Eleitoral. No total, nós temos aí até o TSE para ele poder recorrer, que é Brasília. Então, ele teria, nesse momento, o prazo a partir da publicação, ele teria um prazo curto, apenas para impor embargos, e depois o recurso especial ali para o TSE. O que ele poderia, no máximo, alegar vai ser alguma incontrovérsia, alguma inconsistência, obscuridade desse acórdão. Mas é importante frisar que quem analisou, em primeiro momento, as provas trazidas aos autos foi o juiz eleitoral. E, de certa forma, o Anderson tem razão. A sentença, o julgamento foi favorável a ele. Então, foi contrário ao pleito do Ministério Público. Nós entramos na ação por conta de uma recontagem de votos que poderia beneficiar o José Eduardo Monteiro Júnior, o Junegão. Então, por conta disso, nós entramos fazendo a intervenção como assistente litisconsorcial. Então, nós estamos hoje na causa, também nós somos parte interessada, representando o vereador Junegão, que numa recontagem poderia assumir a cadeira. Inclusive, no momento, nós pedimos para que ele não fosse diplomado, haja vista o fundado receio do dano e difícil reparação. Então, vejam bem, o tempo todo que ele ficou na Câmara, e ele sendo cassado, é óbvio que ele gerou um prejuízo financeiro para os cofres públicos de grande monta. Ele já estaria há mais de um ano, portanto, eleito, um vereador que subiu ao pleito de forma abusiva, ele abusou do poder religioso. Foram muitos pastores que, inclusive, fizeram provas nos autos, nos depoimentos, e foi descaradamente pedido votos em toda a igreja que ele faz parte para ele, como vereador. E, sabidamente, essa eleição não é para a Câmara Municipal da Assembleia que ele faz parte, da igreja, que ele vai sim do município. Então, por conta disso, desconfigura e torna o pleito eleitoral muito desfavorável para aqueles que não têm esse conhecimento todo e influência dentro de uma igreja. Por isso, para que o pleito seja amplo, essa é a razão de restringir que os pastores peçam votos dentro dos seus cultos. Porque, veja, senão ficaria muito fácil. Né? Se qualquer um que tivesse um contato próximo com o padre, com o pastor, é só contar com aqueles votos. Não é isso que a Justiça Eleitoral espera do cidadão que se candidata. Se ele for ganhar o pleito, ele deve ganhar com o voto da maioria livre, cidadãos livres. O voto dele, portanto, não pode ser um voto imposto por um líder religioso. Foi isso que aconteceu no caso dele. Marcelo, boa tarde. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Em relação a esse caso, para que o ouvinte possa entender, eu citei agora no começo do programa que é uma conta muito difícil para se explicar, né? Mas, na verdade, assim, se o Anderson for cassado realmente em última instância, em trânsito em julgado, sobe e assume a cadeira, né? É a Maraísa. Ok, isso. É algo normal, né? É ela que vem na sequência. Agora, para explicar por que o Junegão, então, seria beneficiado, já que uma vez o Vaguinho da Santa Luzia pode perder a cadeira. É por conta desta conta que é realmente bem complicada, é uma conta que a Justiça Eleitoral faz. É mais ou menos assim, né? Eles pegam os votos válidos, dividem pelo número de cadeiras, né? Pelo número de vereadores, no caso aqui de Limeira, 21, daí sai um chamado coeficiente, é mais ou menos isso. A conta, se me permite, viu, até para esclarecimento, a conta é muito simples. Os partidos eles podem lançar a chapa completa, que seria 21 candidatos para vereador, ou eles poderiam se coligar, porque ele tem um número mínimo de 30 candidatos por partido ou coligação. Então é o número mínimo de candidatos que cada partido deve apresentar.
Dessa forma, os partidos se coligam. E dessas coligações formam chapas únicas, chapas integrantes de vários partidos. A quantidade de cadeiras no município de Limeira são 21. E a quantidade de votos válidos para aquela eleição foi de 142.744. Com a saída do Anderson Pereira, que vai ser certamente cassado, ele sendo, portanto, perdendo a cadeira, os votos dele, 2.244, serão nulos. E aí os votos válidos voltariam para 140.500. Dividido por 21 cadeiras, o coeficiente eleitoral, o novo coeficiente, portanto, seria de 6.690 votos. O Negão consegue entrar, então, daí, é isso, né? Exatamente, porque o Gil Negão teve exatamente, né, os votos dele foi de 673 votos válidos. Então, por essa nova contagem, portanto, seria a consequência da cassação do vereador. Entendi. Né? Por consequência, entraria, portanto, os votos dele, haveria um novo quociente, e dessa forma ele poderia assumir a cadeira. Então, mas aí nós temos também, né, Marcelo, que esperar o acórdão, porque a gente sabe que o TRE, ele deu provimento ao recurso, né, movido pelo Ministério Público contra a decisão de Limeira, porque em Limeira ele foi absolvido. Mas a gente precisa entender se dentro desta decisão a Justiça também pede essa recontagem de votos, porque são várias situações que podem estar aí dentro dessa decisão que na íntegra ainda ninguém tem conhecimento, né? Na verdade, eu tenho quase certeza, eu não vi o acordo porque não foi publicado. Inclusive, entrei agora, há poucos minutos, no site do TRE e não consegui justamente porque não foi publicado. O fato da recontagem, a sensação que eu tenho é que os desembargadores não entraram nesse mérito. Eles apenas discutiram se foi ou não, se essa denúncia feita pelo Ministério Público foi ou não válida. Então, eles fizeram a reanálise da sentença de primeira instância. Importante frisar que, muito embora os argumentos desse vereador, o Cornélio, diz respeito à impossibilidade de alteração de uma decisão de primeira instância que viu as provas, eu infelizmente vou discordar dessa opinião. O TRE é um tribunal específico de direito eleitoral. Ele só faz isso, só julga isso. Ele tem uma competência muito mais específica e técnica do que o juiz de primeira instância. O juiz de primeira instância, ele acumula funções. Ele normalmente é um juiz penal ou um juiz civil, que na fase eleitoral assume a função eleitoral. A justiça eleitoral, portanto, é uma justiça especial, especializada. Nós temos 5 justiças no país. Nós temos a estadual, a federal, a eleitoral, a militar e a trabalhista. A justiça eleitoral, portanto, juízes que vão assumir esse papel específico são do TRE, são desembargadores do tribunal. Portanto, se eles alteraram a decisão do juiz de primeira instância, muito provavelmente o TSE vai manter, que também é um tribunal especial com especificidade em justiça eleitoral. Então, eu temo dizer que essa decisão do TRE vai ser mantida pelo TSE, até por condão das jurisprudências, que são decisões análogas, idênticas a essa, em centenas de outros casos recorrentes, ocorreu da mesma forma. Então, o tribunal tem os seus próprios acórdãos, que são as suas jurisprudências sobre esses tipos de casos. E as decisões são sempre nesse sentido. Quando existe abuso do poder religioso, o mandato é cassado. Então, eu acho muito difícil reverter essa decisão. Marcelo, você teve acesso aos autos e em relação às provas que foram apresentadas, são contundentes ou não? Porque o Anderson nega, né? Eu me lembro que quando o caso surgiu, eu fui até o escritório do Anderson, eu gravei uma entrevista com ele, ele explicou detalhadamente, e é aquela coisa, né? Diz que isso foi... Ele não falou isso agora, né? Mas eu me reporto a primeira vez, né? Que envolve aí batalhas políticas, né? Dentro da própria igreja, né, Tayla? Que membros da própria igreja que estariam satisfeitos, porque a denúncia foi feita por uma pessoa que é ligada à igreja, que conseguiu fazer as gravações, aí enviou para o Ministério Público, foi aberto o inquérito, aí o Ministério Público também fez a investigação, mas o Anderson alega que não fez isso, né? Que é mentira e que ele está sendo injustiçado, né? De acordo com ele, haveria na igreja outras pessoas
pessoas interessadas também se lançaram na política que não receberam o apoio oficial da igreja. Do alto escalão da igreja, exato, né? Portanto, não foram aí aprovados como alguém que tivesse esse apoio da igreja oficialmente. Por conta disso, essas pessoas estariam então insatisfeitas e teriam feito essa denúncia ao Ministério Público. Mas em relação a essas provas que estão nos autos, tem vídeos também anexados, né, Marcelo? Você chegou a ver todo esse material? Sim, nós tivemos acesso ao todo o conteúdo dos autos. Especificamente, a gente vai falar por cima, porque o processo, eu não sei o grau de segredo de justiça que tem, eu tenho quase certeza, até por ser um mandato público, esse processo, pelo menos até a última consulta, não está sob segredo de justiça, mas é um processo que tem todas as provas possíveis e imagináveis. Pra você ter uma ideia, o Ministério Público foi tão prudente que antes de iniciar o processo, de oferecer a denúncia, ele instaurou um procedimento investigatório preliminar, onde foram ouvidas muitas pessoas, entre elas o próprio Cornélio, que é o vereador, o Joel, o Heleno, o Levi, o Gerson, o José, enfim, muitos pastores, membros da igreja, muitas pessoas foram ouvidas e prestaram depoimentos. Além das gravações, que as provas podem ser de muitas naturezas. As principais são as documentais, aquelas que são muito difíceis de ser refutadas, a não ser que o documento seja falso, que inclusive inclui aí os vídeos. Os vídeos não são as provas mais fortes e contundentes com relação à investigação tida contra o Cornélio. Na investigação apurou que, de fato, durante os eventos da igreja, eles solicitaram que todos eles se denominam irmãos, os irmãos votassem no candidato da igreja, que é o Anderson Cornélio. Então, esse pedido de voto foi explícito. Ele não foi um pedido, não apresentou os candidatos, falou, o candidato da igreja é este. Então, é claro que isso configura com toda a sua força o abuso do poder religioso. Não é isso que o legislador eleitoral pretendeu quando ele criou as regras eleitorais. Não é possível abusar nem do poder econômico, que configura a compra de votos, muito menos de um líder religioso, uma pessoa que tem ascensão sobre tantas outras. São milhares de pessoas que participam daquele culto. Então, quando um líder religioso pede voto explicitamente, dizendo aquele é o nosso candidato da igreja, é claro que exerce um abuso do poder religioso, que é isso que é vedado pela legislação eleitoral. Agora, Marcelo, até a Tayla comentou aqui, né? A gente também não pode ser ingênuo, né? Acho que se esse caso realmente aconteceu, eu tô colocando na condicional porque ainda não transitou em julgado. Mas assim, claro. Não vamos ser ingênuos. A gente sabe que isso acontece, né? Sempre aconteceu essa questão da influência de igrejas, né? Não somente igrejas evangélicas, eu acho que a gente tem que colocar, de repente, todas as religiões, né? Em todos os redutos, sempre tem um candidato que sai dali. É que, na verdade, isso não pode ser algo velado, né? Chegar para o fiel e falar, olha, você tem que votar. Porque a gente sabe que Limeira tem esse histórico, né? De pastores chegarem para as famílias e falar, olha, de repente tinha 2 candidatos por aquela igreja, né? Então, metade da sua família vota no candidato X e metade vota no candidato Y. Então, é uma prática comum. É muito difícil de se provar, precisa de provas, né? Como você citou. Mas, assim, infelizmente, é uma prática recorrente no Brasil, né? Você tem razão, Nani. Inclusive, muito bem observado. Mas olha que interessante. A legislação, ela se adapta. Todos os anos a legislação eleitoral muda. E durante muitos anos essa prática foi tolerada pela justiça. Por isso que nós temos um histórico, principalmente na cidade de Limeira, de muitos vereadores representantes das comunidades religiosas, seja católica, evangélica, sempre aconteceu. Porém, recentemente, essa prática, as jurisprudências do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo entendeu que essa prática seria abusiva. A criação do abuso do poder religioso é uma criação análoga ao abuso do poder econômico. Portanto, veja, é um entendimento jurisprudencial. Os julgadores passaram a entender essa prática abusiva recentemente. Por isso que nós temos, na história da nossa Câmara Municipal, muitos outros representantes que certamente ocorreu a mesma coisa, só que não houve a mesma penalidade. Porque como a legislação, ela, de certa forma, acompanha os anseios da sociedade, isso vem mudando. Assim como várias regras eleitorais vêm mudando. Então,
Basta observar quem poderia ser o financiador das campanhas. A última campanha, somente pessoa física poderia doar até 10% dos seus rendimentos. Ao passo que, há pouquíssimo tempo atrás, pessoas jurídicas poderiam doar sem limites. Então, conforme a evolução dos entendimentos jurisprudenciais e da própria lei vão alcançando, a legislação vai acompanhando. Por isso que, nesse momento, o entendimento que nós temos no dia de hoje é que isso configura o abuso do poder religioso. Para antes que o Anderson possa tomar qualquer atitude, é necessário então aguardar a publicação do acórdão, mas antes que ele chegue à última instância, que seria recorrer então ao TSE, o que o vereador pode então fazer, quais são os recursos que ele tem para tentar reverter a cassação do mandato? O vereador, nesse momento, ele terá o recurso de embargo de declaração, que não tem o condão de mudar o conteúdo da decisão. Não muda, portanto, o mérito. O mérito é o direito pleiteado pelo Ministério Público lá no início da ação. Isso não se muda. O que ele pode mudar é se no acórdão, em algum momento, houve obscuridade e contradição no corpo do acórdão. Só isso que ele pode pleitear nesse momento, que são os embargos de declaração. Então, ele pede ao desembargador relator uma declaração que não ficou tão clara. E o segundo momento, ele pode entrar com recurso para o TSE. E aí vai reanalisar o conteúdo da decisão, porém não reanalisa provas. As provas que já estão nos autos continuam nos autos e serão objeto de análise somente da alteração do conteúdo do mérito do acordo. Então, o TSE não vai refazer análise de provas, nada disso. Ele vai apenas, se o entendimento do TSE predominante, que é esse que nós entendemos que é contrário a situações como essa, análogas como essa, que é o abuso do poder religioso, o TSE irá manter a decisão de segunda instância. Então, com o advogado Marcelo Zovico, que atua na área de direito eleitoral. Marcelo, obrigada pelas informações. Imagina, eu que agradeço. Obrigado, Nani. Obrigado, Carlos. Obrigado aos ouvintes. 1h15. Então, minha gente, é esta a situação. TRE cassou o mandato do vereador Anderson. Ele ainda pode entrar com embargos dentro do próprio TRE. Agora. E recorrer ao TSE. Mas a gente tem que esperar aí a publicação desse acórdão, né? Para a gente saber exatamente os termos dessa decisão, que foi cassado, isso já está confirmado. Agora, essa questão da recontagem de votos, a configuração da Câmara, isso é algo que vai mexer com a política de Limeira. E olha só, Tayla, o Gilson está mandando uma mensagem aqui no nosso Facebook, ele está dizendo: se acontecer do Junegão voltar a ser vereador, Nani, como o povo vai ficar na fiscalização, já que ele é o braço direito do prefeito? Meu Deus! Na verdade, o que o Gilson está se reportando é que o Junegão, ele concorreu para vereador, né? Mas como não foi eleito, acabou então indo para a prefeitura. Ele é cargo comissionado do prefeito Mário Botion e ele faz essa ponte com a Câmara. Toda segunda-feira o Junegão está lá. Ou seja, é aquele porta-voz de vereador e prefeito. Então ele leva as demandas, Ele né? cuida desse relacionamento entre o executivo e o legislativo, enfim. Exatamente. Então o Ju tá ali, né? Tá no meio, realmente, entre a Câmara e a prefeitura. Acho que pro Mário não ia... O Mário Ele já não tem uma forte apoiador. Oposição, né, Nani? Já ele não já há tem. uma oposição forte, então seria mais alguém da base governista, como o Vaguinho também é, né? Exato. Então, pro Mário, ele ia ganhar mais um adepto ali. Teria que nomear outra pessoa para o cargo do Junegão, que isso é muito mais fácil do que nomear um secretário da saúde, né? Então, esse cargo aí é um cargo totalmente político, é só para ficar conversando com o vereador, cuidando de requerimentos. Sabe quando o vereador vai lá, viu? Precisa resolver a minha situação, viu? Senão... Antes de chegar ao prefeito, ele fala Ju... primeiro com o Ju, que faz Exato, essa ponte. entendeu? E certamente já tem muita gente de olho aí nesse cargo, né, Nani? Exatamente. Então, esta é a situação. Pode ser que, dentro de alguns meses... É que se o Anderson for até o TSE, como ele deve ir, né, Tayla? Então, esse processo aí talvez se arraste
sei lá, mais esse ano, né? Não sei precisar tempo, mas geralmente demora muito, né? Deve ser um processo demorado. Enquanto isso, o cenário político não muda, né? Ele continua ocupando a cadeira na Câmara Municipal, mas pelo que nós pudemos ouvir aí do Marcelo Zovico, a situação dele está bastante complicada por conta das provas, né? Existem vídeos comprovando que isso teria ocorrido na Igreja Assembleia de Deus, que é um ministério bem tradicional aqui em Limeira, e se isso for comprovado, realmente é uma situação grave, porque é um ministério muito grande, com muitos fiéis. Então, usar um altar de uma igreja como essa, com milhares aí de fiéis, para pedir votos, realmente configuraria esse crime eleitoral. E se há vídeos relatando essa situação, a questão aí fica bem complicada e realmente fica difícil até para o Anderson vir a público e negar as acusações com provas que são anexadas a esse processo. Muito bem, Anderson não se pronunciou e vamos aguardar o andamento do caso. Bom, a gente vai falar daqui a pouquinho, viu, Tayla, com o secretário da Educação, o André Francesco, porque teve um caso muito grave registrado aqui em Limeira. Gente, um assunto que a gente vai falar daqui a pouco, mas olha só, uma agressão, uma criança, um aluno, agrediu a vice-diretora de uma escola, né? Exato, uma criança de apenas 8 anos de idade que teria agredido, arranhado, empurrado a vice-diretora da escola Aldo José Quil. Esse caso foi registrado nessa semana e, inclusive, a vice-diretora dessa unidade foi afastada por conta disso, teve que ser hospitalizada por conta das agressões. Esse caso chamou muito a atenção das pessoas aqui na cidade. Também tem sido acompanhado pelo Conselho Tutelar, pela própria Polícia Civil, enfim, pelos órgãos responsáveis e pela Prefeitura, já que é uma escola da rede municipal, e a gente traz daqui a pouco mais informações. Nós vamos conversar com o secretário que está acompanhando essa questão, mas as informações iniciais dão conta de que essa criança teria tido um surto, um problema psicológico no momento dessa agressão. A gente traz mais informações daqui a pouco. Muito bem, mas enquanto isso, um recado aos empresários de Limeira. A ACIL e o Sicomércio já iniciaram as adesões para a campanha Compras Premiadas 2018. Não fique fora desta grande promoção que fomenta o comércio de Limeira. Serão 6 sorteios no ano, com a entrega de um carro 0 km no Natal. E olha só, mais R$41 mil em vales compras. 60 consumidores serão contemplados e o seu cliente, empresário, pode ser um deles. Seja uma empresa participante. Mais informações no telefone 3404-4900. Então no site acillimeira.com.br. E, claro, vamos falar agora também de outro parceiro do Educadora Meio-Dia, o Despachante Novo Mundo. Para renovar a sua habilitação, Despachante Novo Mundo. Qualidade nos serviços, rapidez, segurança e confiabilidade. Despachante Novo Mundo. Ligue agora, 3442-8027. Descubra como é fácil deixar em dia toda a sua documentação do carro, moto, caminhão, da sua frota de veículos. Qualquer problema, ligue então para o Despachante Novo Mundo, que parcela todos os serviços em até 12 vezes no cartão. 3442-8027. E é hora também de falar, que delícia, Tayla, da Casa de Pães Anabela. Olha só, você sabia que o doce da vida está na Anabela? Lá você encontra uma variedade de doces pequenos, médios e grandes e o melhor em panificação. E tem também refeições, hein, gente? Lanches gourmets, que eu já experimentei, que são muito bons, em um ambiente moderno e climatizado. Aberta todos os dias das 6 da manhã até às 10 da noite. Anabela Casa de Pães fica na Avenida Campinas 980. Avenida Campinas, 980. 1h21. A gente vai para um intervalo. Vamos falar com o André já? O André já está na linha, é isso? Então vamos primeiro conversar com o André Francesco, ele é secretário da Educação. Depois a gente vai falar com a Ana Paula Rosa, hein? A Ana Paula está num bairro de Limeira que... Se ela conseguir andar naquela praça, né? Que tá Exato, no Antônio Simonetti, floresta, uma praça. Né? A gente já vai falar desse caso, a gente vai mostrar as imagens também da praça do Antônio Simonetti. Mas, Tayla Ramos, que caso grave, então, registrado na escola Aldo José Quil, aqui em Limeira. Exato, vamos conversar com o secretário da Educação, André Francesco, que está acompanhando esse caso. André, boa tarde. Então, as informações iniciais são essas de que uma criança, um aluno de 8 anos, teria agredido a vice-diretora da escola Aldo José Quil. Como aconteceu esse caso? Boa tarde. Oi, boa tarde, Tayla, boa tarde, Nani, boa tarde a todos os ouvintes. Né? Nós estamos atentos aí acompanhando esse caso. Na verdade, a gente não pode
precisa até identificar e tomar um certo cuidado, que é um caso grave realmente, né? Porque a agressão sempre é grave, mas ele não teve um caráter do que a gente pode colocar no sentido de violência e essa onda que muita gente tem colocado e muitas pessoas têm se preocupado bastante com violência nas escolas. Nas nossas escolas, realmente é muito difícil esse tipo de ocorrência por trabalharmos com ensino infantil, ensino fundamental 1, então as crianças são menores, mas foi um caso, na verdade, que já vinha sendo acompanhado de um aluno que já tem um certo acompanhamento, tanto do Conselho Tutelar, como tem um histórico familiar acompanhado pelo Serviço Social Escolar, e que acabou se descontrolando, e a vice-diretora, no caso, ela no cumprimento da sua função, que estava acompanhando, inclusive, a aplicação de um exame, foi interceder porque o aluno ficou realmente fora de controle e acabou sendo agredida, mas foi realmente por conta desse descontrole da criança que já tem um determinado histórico, né? Então não foi um caso de simples agressão. Tem todo um acompanhamento que nós temos feito, indicação junto ao serviço social, acompanhamento com a família, e nós estamos dando todo o suporte, acompanhando o desdobramento disso. Agora, nesse caso, André, o que teria motivado essa situação? Além desses problemas que a criança sofre, que você já citou, houve alguma situação particular que tenha motivado essa agressão, então, da criança, a vice-diretora? Vocês têm conhecimento disso? Olha, oficialmente ainda não, porque na verdade a assistência social conversou com a vice-direção, nós entramos em contato com ela para saber o que tinha acontecido especificamente, mas acreditamos que até por conta desse histórico do aluno de ter ter que ter um certo controle em relação a um problema de deficiência que ele apresenta, que precisa de controle de medicamentos, acreditamos que alguma situação ali de contexto saiu do controle e a criança acabou perdendo o controle, né? Como são casos de saúde, né? Como isso envolve muito casos de saúde, fica difícil a gente identificar exatamente o que. Ela estava num ambiente tranquilo, fazendo uma avaliação, e alguma coisa pode ter despertado. Ainda estamos investigando quais foram os acontecimentos para saber o que pode ter gerado, né, nesse caso. Mas acho que o que é importante frisar quais as providências que nós estamos tomando, acompanhamento tanto junto à família, junto ao Conselho Tutelar, e dando o suporte necessário também para a vice-diretora, que acabou sofrendo essa agressão, né? André, as agressões teriam sido graves? A vice-diretora foi, inclusive, afastada da unidade por um tempo. Como está a situação de saúde dela? Ela foi hospitalizada no dia dessa agressão. Qual que é hoje, então, a situação dessa vice-diretora? Ela deve estar abalada, né, André? Não, né? Além da questão física, né? Psicológica também, né? Exatamente. Eu conversei, eu tive contato com ela, inclusive, e ela realmente relatou, né, na nossa assessoria da secretaria, entrou em contato com ela, e ela falou exatamente isso, né? O ambiente é bastante difícil, né? O trabalho é bastante complicado. A rede municipal, ela tem recebido muitos alunos em condições especiais e que demandam um trabalho bastante complicado de acompanhamento. Mas o caso dela, assim, num primeiro momento, né, numa primeira avaliação, a agressão em si do aluno não foi tão grave, né? Ela teve escoriações, o aluno chegou a dar um soco nas costas, jogar mochila, teve lá o seu momento na questão da agressão. O que acontece é que na saída ela foi para o hospital, até psicologicamente bastante abalada, ela esteve no hospital e na saída do hospital ela ainda caiu, acho que por conta talvez desse abalo todo, né? Ela acabou caindo na saída do hospital e fraturando o pulso, então ela acabou tendo esse desdobramento além da agressão do aluno. Então ela foi afastada não pela secretaria, ela teve um afastamento médico, né? Então ela está afastada por orientação médica e para ter os cuidados necessários, né? Bem, conversamos então com o André Francesco, que é secretário da Educação aqui de Limeira. André, obrigada pela entrevista. Um abraço a todos e a gente vai continuar acompanhando aí esse caso para dar a melhor assistência tanto para a família quanto para a vice-diretora, tá certo? Muito obrigada, André. 1h27 e vamos ao primeiro intervalo comercial. E você não sai daí porque na volta tem mais Educadora Meio-Dia. Participe do programa no rádio, na internet, nas redes sociais, no YouTube, no WhatsApp. O Meio-Dia volta já.
Parcela mais baixa Casas Bahia, isso é economia. Baixou a parcela do guarda-roupa de casal. É um guarda-roupa de casal com 2 portas de correr e espelho por R$ 54,90 mensais. É parcela que não pesa no orçamento. É um guarda-roupa de casal com 2 portas de correr por R$ 54,90 mensais em 14 vezes, sem juros no cartão Casas Bahia. E você também pode começar a pagar só daqui a 60 dias no carnê. Parcela mais baixa Casas Bahia, isso é economia. Savenhago Limeira, vamos surpreender você. Passa lá, final de semana imbatível com muito preço baixo. Grande seleção de produtos com ofertas imbatíveis. Aproveite. Colchão mole 16,85 kg. Óleo de soja Concórdia 900 ml 2,68. Linguiça toscana na brasa Perdigão 9,90 ao quilo. Arroz tipo 1 4R 5 kg 7,98. Coxa e sobrecoxa de frango congelada Big Frango 3,98 kg. Parcela em até 3 vezes no cartão Savenhago. Vamos surpreender você com uma loja moderna e completa. Savenhago Limeira, Avenida Doutor Lauro Correia da Silva, 4005. Passa lá. Educadora. Vamos falar de algo importante. Cuidados com o mosquito da dengue. Você deve ter notado o aumento de chuvas neste período do ano. E é na água parada que o mosquito se prolifera. Eliminar o criador é a forma mais eficaz de combater o Aedes aegypti. Faça a sua parte. Retire os pratinhos dos vasos. Limpe as calhas. Tampe bem as caixas d'água. Guarde pneus e garrafas em locais secos. São 10 minutinhos por semana. Assim, você e sua família estarão protegidos. Prefeitura de Limeira. Unindo forças por uma cidade melhor. Esqueceu de pagar a conta de água? Tirar a segunda via da BRK Ambiental ficou ainda mais fácil. Basta enviar um SMS com a hashtag 2ViaBRK para o número 29029. Depois, responda com o número do seu CPF. E em alguns instantes, você receberá o código de barras por mensagem de texto. E pronto! Siga a BRK Ambiental nas redes sociais para saber mais informações. Na BRK Ambiental, sua conta de água está sempre na mão. E pronto! Educadora. Atenção! Já estão abertas as inscrições para o curso de CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, da Saúde Ocupacional Unimed. Curso de 13 a 16 de março, com inscrições até 1º de março. Atende a NR5 e todo o material didático é incluso. Inscreva-se 3404-8440. 3404-8440. Corra! As vagas são limitadas. Unimed Limeira. Cuidar de você. Esse é o plano. Café Kill é o mais gostoso, mais encorpado. Kill, o café de Limeira. Educadora. Vamos falar das muitas vantagens da Farmavip. Clientes cadastrados têm até 80% de desconto em medicamentos. Completa a linha de medicamentos populares com preços a partir de 59 centavos. E ainda os menores preços em perfumaria, como tinturas, desodorantes. Aliás, atenção mamães aos preços de leites, fraldas e produtos infantis. Na Farmavip é muito mais barato. Para saber qual a Farmavip mais próxima de você, ligue 3444 1001. Promoção Fique em Dia com a Sorte. Você que é cliente Bom Pastor concorre toda semana a R$1.000 pela Loteria Federal. Para participar, basta manter em dia as mensalidades do seu plano. Eu sou o Geraldo Luiz e este plano eu garanto. Eu assino embaixo. Promoção Fique em Dia com a Sorte. Planos de assistência funeral Bom Pastor. Sorteios vinculados a títulos de capitalização emitidos pela Mafre Capitalização. SUSEP número 15414-00171/2012-94. Regulamento completo no site www.grupobopastor.com.br. Educadora. Parcela mais baixa Casas Bahia, isso é economia. Baixou a parcela do notebook Samsung que você tá precisando. É um notebook Samsung com Intel Core 3 e Windows 10 por apenas R$ 128,50 mensais. É parcela que não pesa no orçamento e te deixa com um notebook Samsung com Intel Core 3 e Windows 10 por apenas R$ 128,50 mensais. Aproveite! E você também pode começar a pagar só daqui a 60 dias no carnê. Parcela mais baixa Casas Bahia, isso é economia.
Atenção! Se você se envolveu no acidente de trânsito e se machucou, você tem direito a receber o seguro DPVAT. A vítima pode até ser menor de idade e não precisa ser habilitada. Pode estar certa ou errada, que mesmo assim recebe a indenização. O seguro DPVAT indeniza a todas as vítimas de acidentes automobilísticos. O seguro DPVAT paga até R$ 13.500 que você recebe em um mês. Vá até a Esperança Seguro DPVAT e informe-se. Avenida Antônio Ometo 836, Vila Cláudia, 50 metros abaixo da Santa Casa. Só a Esperança DPVAT paga mais. Muito mais que rádio. Educadora. Vamos falar de algo importante. Cuidados com o mosquito da dengue. Você deve ter notado o aumento de chuvas neste período do ano. E é na água parada que o mosquito se prolifera. Eliminar o criador é a forma mais eficaz de combater o Aedes aegypti. Faça a sua parte. Retire os pratinhos dos vasos. Limpe as calhas. Tampe bem as caixas d'água. Guarde pneus e garrafas em locais secos. São 10 minutinhos por semana. Assim, você e sua família estarão protegidos. Prefeitura de Limeira. Unindo forças por uma cidade melhor. Olá, graça e paz. Eu sou o Cleiton Silva e quero convidar você para estar comigo todos os sábados, das 3h30 às 4h30 da tarde, no programa Conectados na Palavra, aqui na Rádio Educadora AM 1020. Não perca nosso momento especial de fé e comunhão, que vai abençoar você e a sua família. Nos acompanhe também em todas as plataformas, no YouTube, no Facebook e no celular. Eu espero por você. Mais que rádio. Educadora. Educadora. Agora, de volta em todas as plataformas. Educadora Meio-Dia. 1h34, estamos de volta com a Educadora Meio-Dia desta sexta-feira e vamos falar agora com o repórter João Vitor Fedato sobre um caso de polícia grave registrado em Limeira, uma tentativa de assalto que terminou em morte. É isso, Fedato? Boa tarde. Oi, Nani, boa tarde a você, boa tarde a Tayla também, a todos os ouvintes do Educadora Meio-Dia. Isso mesmo, viu, Nani? Na noite de ontem, por volta das 10h30 da noite, no Jardim Piratininga, um rapaz aí armado com uma faca, ele surpreendeu 3 membros de uma família, sendo aí 2 irmãos, né, um rapaz de 28 anos, uma mulher de 33 e o filho dessa mulher, um jovem de 16 anos. Eles estavam dentro da residência quando foram surpreendidos por esse rapaz armado com uma faca. Ele acabou fazendo refém a jovem, né, a moça aí de 33 anos, e a todo tempo pedia dinheiro e também as chaves do carro e também da casa para poder liberar a moça. Acontece que depois ali de um tempo, né, alguns minutos dele ameaçando, né, sempre com a faca no pescoço dessa mulher, ele acabou se direcionando para a garagem da casa, onde pediu para que ela entrasse no banco do passageiro do carro que estava ali na garagem, né, o carro das vítimas. Portanto, nesse momento, ele ali sob grave ameaça, né, sob grande ameaça contra ela, o irmão da moça conseguiu ir até o quarto, pegou uma arma que havia ali guardada, né, nesse quarto, que pertence ao cunhado dele, esposo da moça que estava ali sob a mira de uma faca. O rapaz está viajando a serviço, ele, portanto, pegou essa arma, foi até a garagem e, percebendo que não havia sucesso ali para tentar acalmar ou então dispersar o bandido, ele acabou disparando 3 vezes contra o rapaz. Ele tomou 3 tiros, um acabou acertando o peito, atravessou pelo corpo e parou em uma parede. Tem a marca da bala, inclusive, na parede, e mais 2 tiros ainda acertaram, um na região das nádegas e o outro também na canela deste assaltante. Ele acabou morrendo no local e aí a polícia então foi acionada, né? Tanto a polícia civil como a polícia militar também. A perícia esteve no local também para fazer o seu trabalho. Os 3 da família, eles foram até o plantão policial, registraram a ocorrência, deram aí as suas versões, os seus esclarecimentos, e a polícia então registrou esse caso como roubo, homicídio simples e também legítima defesa das vítimas
sobre aí a ameaça, né, de uma faca também, uma faca de cozinha, que ficou a essa família, aí, 3 membros da mesma família, na noite de ontem, só repetindo, né, este caso aconteceu no Jardim Piratininga. O bandido, né, ele acabou sendo morto, como a gente já falou, e ainda não foi identificado, viu, Nani? Ele não possuía nenhum documento com ele na hora do assalto, e aí a polícia está tendo dificuldades para fazer o reconhecimento desse rapaz e terá que usar, então, os digitais, né, fazer um exame aí de reconhecimento digital para poder identificar esse rapaz que, segundo as vítimas, aparentava ter cerca de 20 anos, viu, Nani? Muito bem, Fedato, muito obrigada pelas informações. Você continua, então, acompanhando este caso, né? Sim, esse caso agora vai seguir com a DIG, né, a Delegacia de Investigações Gerais aqui de Limeira. A polícia já está providenciando aí também alguma linha, né, de investigação. Há suspeita que um outro homem dava cobertura para este rapaz no momento do assalto, mas isso não está confirmado, mas a DIG deverá aí, nas próximas horas, nos próximos dias, ter também alguma novidade com relação a esse caso. Muito obrigada, Fedato. Um abraço, bom final de semana a todos. Para você também, 1h38. E agora nós vamos às ruas da cidade com a repórter Ana Paula Rosa. Ela está no Simonetti, Tayla? Isso, o bairro Antônio Simonetti e a praça do bairro, que tem uma área de lazer também, está em péssimas condições, segundo moradores que fizeram uma denúncia à educadora. Ela vai relatar, então, como está o local. Boa tarde, Ana. Oi, Nani, boa tarde a todos que acompanham o Educadora Meio-Dia. Eu estou agora no Antônio Simonetti, na rua Adolfo Custódio de Oliveira, onde tem uma praça com muito mato. E além do mato também tem lixo, animais peçonhentos, enfim, uma situação que leva bastante insatisfação aqui aos vizinhos. Eu vou conversar com a Tatiane Leôncio de Souza, ela mora há 13 anos aqui no Antônio Simonetti e se queixa bastante dessa situação. Entra muito bicho na sua casa, como que é conviver com todo esse mato alto nessa praça? Tatiane, boa tarde. Boa tarde. É muito ruim, porque antes eles viviam limpando, agora aqui está abandonado. Tanto é que sapo, aranha, escorpião, aparece direto aqui. E também a gente tem criança, tem a quadra aqui, que é o único lugar de lazer que tem com as crianças aqui. Não tem nem como você ir com as crianças na quadra, porque o mato tomou conta da quadra. E além disso, o mato alto leva insegurança, pois pessoas mal intencionadas, pessoas que têm más intenções, acabam podendo se esconder por aqui, ou seja, tem muita insegurança neste quesito também. Também. Tenho a minha filha que estuda à noite, desce sozinha da escola para casa por volta das 10h30 da noite. E aqui, se tiver alguém escondido para pegar ela, ninguém vê, porque o mato está tão alto que não dá para saber se tem gente escondida aqui ou não. E o mau cheiro também, quem passa por aqui é impossível não sentir, né? Muito lixo. Muito lixo. Muito lixo. Através do mato, a turma também não tem consciência, também vai jogando lixo aí no meio do mato. Falta fiscalização também por parte da prefeitura para que as pessoas não acabem jogando lixo aqui sem que ninguém veja. Com certeza, falta sim. Eu vou conversar também com a Benedita Natalina Pereira Dias. Ela também mora há 13 anos aqui no bairro e relata que já se cansou de reclamar e a situação continua a mesma. Boa tarde. Isso mesmo, boa tarde. Aqui a gente fica meio abandonada nessa baixada aqui, sabe? E cada coisa que a gente vê, né? É o mato crescendo, eles não vêm. E muita coisa, né, tem que fazer, né? Põe uma coisa, ocupar, né? O espaço é tão grande, né? Ocupar, fazer alguma coisa, né, para melhorar, né? Daí não tem esses matos aí que tem aí agora. Um pedido da vizinhança é para a instalação de brinquedos para as crianças. Por aqui não há diversão. Além do mato alto, também não há nenhum brinquedo. Essa é uma queixa. Não tem nada para as crianças brincar, né? Fica sem nada, só mato. Mato, sujeira, essas coisas. Daí vem os bichos, vem tudo, né? Na casa da senhora, já entrou algum tipo de animal peçonhento? Às vezes entra sapo, né, barata, essas coisas aí. Né? Às vezes entra uma cobrinha e vai por aí. E a senhora tem netos, mora com mais quem na casa? Porque dá muito medo, né, desses animais, pois eles acabam podendo transmitir doenças, ou no caso de crianças, um escorpião pode ser até fatal. Isso mesmo. E vira e mexe aparece, né? Então fica difícil, né? Tem que ocupar o espaço, é que eu falo, limpar, apanhar brinquedo para as crianças, né? Que as crianças querem brincar. E não tem, né? E como vai brincar? Dá até dó. Tem criança que fica enroscada no meio do capim. Porque, né, as crianças vão brincar e se vê eles perdidos no meio do mato, dá dó, né?
Eu tenho hora que eu fico com dó, que eu tenho meus netos também, né? Agora não tá comigo, mas eles vêm sempre aqui comigo, né? Mas dá dó. Esses dias eu falei, nossa, que menininha, eu fiquei morrendo de dó, ele enroscou lá no meio do mato. Ai, perdido lá no meio do mato. Eu falei, Jesus, o que é isso? Não tinha ninguém pra, né, pegar ele. E também tem a questão da quadra, né? A quadra também tá cheia de mato, ou seja, os adolescentes, crianças não podem brincar, jogar futebol ali. Daí não pode, né? Aí tem que parar tudo. Os grandão até que brinca, né? Mas os pequenininhos já, mas não pode deixar, né? E além dessa sujeira, além do problema da praça, também vocês estavam relatando a respeito dos ônibus. Tem atraso nos ônibus? Falta linha também de ônibus? Dos ônibus aí eu não sei explicar, porque eu nem pego quase do ônibus, né? Eu não tenho saído muito, mas geralmente é assim que acontece. Demora bastante. Quando eu vou mesmo, meu Deus, demora, né? Teria que melhorar mais também. Muito bem, conversamos então com Tatiane Leôncio de Souza e Benedita Natalina Pereira Dias. Ambas moram há 13 anos aqui no Antônio Simonetti e relatam que muito mato alto, lixo por aqui, falta também de brinquedos, ou seja, uma pracinha totalmente abandonada e que só leva insegurança à população. Ana Paula Rosa, para o Educadora Meio Dia. Muito obrigada, Ana Paula Rosa. Você, então, que está acompanhando, ouvindo e vendo Educadora Meio Dia, as imagens feitas pela Ana Paula Rosa e pelo Wesley. Olha só, tem até imagens aéreas. Olha a situação dessa praça. Tá feia a coisa, hein, Tayla? Tá... Pois é, os moradores se queixam e com razão, né? Eu ouvinte falando pra Ana, né? Meus netos vêm brincar aqui na praça e desaparecem no meio do mato. Dá pra sumir no meio do mato. Porque se é uma criança, né? Então... E se crianças conseguem se esconder, você imagina também que criminosos possam se esconder ali, como disse a Ana, com pessoas mal intencionadas que possam tentar algum crime contra os vizinhos dessa área também. Então, realmente uma situação perigosa e lamentável para quem precisa frequentar essa área de lazer também do bairro. Muito bem, né? Esse caso será também passado à Prefeitura de Limeira, né? E torcemos para que haja, então, uma solução aí para os moradores do bairro Antônio Simonetti, aqui em Limeira. Mas agora é hora de falar da Alecardo, uma empresa limeirense totalmente responsável, credenciada pela CETESB e pelo IBAMA, que compra papéis em geral, plásticos, garrafas PET, caixas de papelão, livros, jornais, revistas, enfim, tudo isso que está acumulado aí nos fundos da sua casa. Então, você não sabe o que fazer? Basta ligar para a Alecardo. Olha só, a Alecardo também atende pequenas e médias e grandes empresas, né? Ela é especializada em recicláveis e também colhe produtos inservíveis que merecem uma destinação correta. Vai gerar economia para você, maior lucratividade para você empresário, né? E também ajuda o meio ambiente. Então, entre em contato com a Alecardo, alecardo.com.br. O telefone é 3404-9393, 3404-9393. A Alecardo fica na Avenida Lauro Corrêa da Silva, 3160. Bom, também vamos falar agora da construtora Cataguá. Olha só, para você que está em busca aí de um imóvel, tem o condomínio Montreal, que fica lá na Chácara Antonieta, aqui em Limeira. Modernos apartamentos com 2 dormitórios, cozinha americana, varanda, elevador e muito, claro, lazer. Tudo isso com os incentivos do Minha Casa, Minha Vida. Obras já iniciadas. Informações você pode acessar www.cataguá.com.br. Compre com segurança, compre Cataguá. 1h45. A gente vai agora para o Limeira em 1 minuto. Na Educadora, Limeira em 1 minuto. Educadora Notícia. A Secretaria de Mobilidade Urbana, por meio do Departamento de Trânsito, realiza hoje a sinalização de inversão da preferencial na Rua Seleta, na Vila Queiroz, entre as ruas Serrana e Baianinha. Neste trecho, a Rua Seleta passará a ter mão dupla pelo remanejamento do cruzamento semafórico, que será implantado entre a Avenida Laranjeiras e a Rua Coronel.
além do fechamento do canteiro central. O objetivo da ação é melhorar a fluidez do trânsito no local. Ouça e veja a programação da educadora no rádio, na internet, no celular e nas redes sociais. Inscreva-se no canal da educadora no YouTube. A educadora é rádio com imagem. Tayla Ramos para o Departamento de Jornalismo. Educadora Notícia. Participe do programa no rádio, na internet, nas redes sociais, no YouTube, no WhatsApp. O Meio-Dia volta já. Esqueceu de pagar a conta de água? Tirar a segunda via da BRK Ambiental ficou ainda mais fácil. Basta enviar um SMS com a hashtag 2ViaBRK para o número 29029. Depois, responda com o número do seu CPF. E em alguns instantes, você receberá o código de barras por mensagem de texto. E pronto! Siga a BRK Ambiental nas redes sociais para saber mais informações. Na BRK Ambiental, sua conta de água está sempre na mão. E pronto! Móveis planejados e modulados é na Ciro Móveis. Móveis de alta qualidade e preço muito abaixo da concorrência. Há 69 anos vendendo qualidade. Rua Boa Vista 35. Boa Vista 3451-3393. Educadora. Café Kill é o mais gostoso, mais encorpado. Kill, o café de Limeira. Vamos falar das muitas vantagens da Farmavip. Clientes cadastrados têm até 80% de desconto em medicamentos. Completa linha de medicamentos populares com preços a partir de 59 centavos. E ainda os menores preços em perfumaria, como tinturas, desodorantes. Aliás, atenção mamães aos preços de leites, fraldas e produtos infantis. Na Farmavip é muito mais barato. Para saber qual a Farmavip mais próxima de você, ligue 3444-1001. Educadora. Preço mais baixo Casas Bahia. Isso é economia. Baixou o preço da lavadora que você tá precisando. É uma lavadora Consul 12 quilos do jeito que você tá querendo. Por apenas R$ 1.299 em até 14 vezes. Sem juros no cartão Casas Bahia. É preço que não pesa no orçamento e te deixa com uma lavadora novinha por apenas R$ 1.299. E você também pode começar a pagar só daqui a 60 dias no carnê. Preço mais baixo Casas Bahia. Isso é economia. Savenhago Limeira, vamos surpreender você. Passa lá. Final de semana imbatível com muito preço baixo. Grande seleção de produtos com ofertas imbatíveis. Aproveite. Colchão mole 16,85 kg. Óleo de soja Concórdia 900 ml 2,68. Linguiça toscana na brasa Perdigão 9,90 o quilo. Arroz tipo 1 4R 5 kg 7,98. Coxa e sobrecoxa de frango congelada Big Frango 3,98 kg. Parcela em até 3 vezes no cartão Savenhago. Vamos surpreender você com uma loja moderna e completa. Savenhago Limeira, Avenida Doutor Lauro Correia da Silva, 4005. Passa lá. Educadora. Atenção! Se você se envolveu no acidente de trânsito e se machucou, você tem direito a receber o seguro DPVAT. A vítima pode até ser menor de idade e não precisa ser habilitada. Pode estar certa ou errada, que mesmo assim recebe a indenização. O seguro DPVAT indeniza a todas as vítimas de acidentes automobilísticos. O seguro DPVAT paga até R$ 13.500 que você recebe em um mês. Vá até a Esperança Seguro DPVAT e informe-se. Avenida Antônio Ometo 836, Vila Cláudia, 50 metros abaixo da Santa Casa. Só a Esperança DPVAT paga mais. Vamos falar de algo importante. Cuidados com o mosquito da dengue. Você deve ter notado o aumento de chuvas neste período do ano. E é na água parada que o mosquito se prolifera. Eliminar o criador é a forma mais eficaz de combater o Aedes aegypti. Faça a sua parte. Retire os pratinhos dos vasos. Limpe as calhas. Tampe bem as caixas d'água. Guarde pneus e garrafas em locais secos. São 10 minutinhos por semana. Assim, você e sua família estarão protegidos. Prefeitura de Limeira. Unindo forças por uma cidade melhor.
agora, de volta em todas as plataformas. Educadora Meio-Dia. 1h51, vamos à parte final do Educadora Meio-Dia, mas não sem antes falar da Ecology Glass, uma empresa especializada no tratamento e no armazenamento de um bem muito precioso e que garante a nossa vida, a água. A Ecology Glass projeta reservatórios para a captação de água da chuva e está lançando a cisterna Slim. Ela cabe em qualquer canto da sua casa, não requer grandes obras, harmoniza com qualquer ambiente e aceita pintura e grafiato. Telefone 30 39 40 19. 30 39 40 19. A Ecology Glass ajuda você a economizar. 1h52. Tayla, antes da gente ir embora, uma última notícia aqui, olha só. Entrega da declaração do Imposto de Renda de 2018 começa agora 1º de março, hein, gente? Não vai deixar para a última hora. Eu, no passado, deixei para a última hora, deu uma correria danada. Você não, né? Você tem cara de que é super disciplinada, Tayla. Eu tento, viu, Nani, me organizar, mas de qualquer forma também quem tem direito à restituição, quanto mais demora para declarar, mais demora para receber depois também o lote de restituição. Então, é melhor se antecipar, né? Vale a pena. Muito bem, então a Secretaria da Receita Federal informou que o prazo de apresentação da declaração do IR 2018, que tem como ano base 2017, começa na próxima quinta-feira e se estende, então, até o dia 30 de abril. A expectativa da Receita é receber 28,8 milhões de declarações pelo país. 340 mil a mais do que o registrado no ano passado. E daí, na semana que vem, a gente vai trazer mais detalhes sobre isso, né, Tayla? Certamente a gente traz informações aí de como proceder, de como fazer a declaração também e de como entrar em contato com a Receita Federal. Muito bem, então vamos embora. Vai chover final de semana, vai fazer sol, menina do tempo? Olha, segundo o Climatempo, Nani, tem uma possibilidade aí pequena de chuva para hoje à tarde. Tá calor, o tempo tá mais abafado desde ontem, né? E hoje tem uma pequena possibilidade de pancadas de chuva no final da tarde e amanhã também, mas é uma chance pequena, segundo o Climatempo, vamos aguardar. Muito bem, Tayla. Bom fim de semana até segunda-feira. Para você também, Nani, até segunda. E para você que está nos acompanhando, muito obrigada por sua audiência. Não assistiu Educadora Meio-Dia? Vai lá na nossa live, no Facebook, no YouTube. O programa está lá, você pode deixar seu comentário, a sua reclamação, o seu elogio. A Educadora é ouvidos para você. Muito obrigada pela audiência, bom fim de semana e até segunda, gente. Até lá!